Fala, pessoal, muito boa noite. Acho que você já viu aqui o nosso convidado, Natan Dias, nosso parceiro, essa grande liderança, essa surpresa da juventude do MDB de Rio Claro, que agora faz parte dos quadros políticos do nosso movimento democrático brasileiro e que hoje, nessa noite de terça-feira, está aqui comigo para bater um papão sobre política, sobre a juventude na política e ótimas ideias. Eu não sei como que você é no dia a dia, mas faz muito bem conversar com pessoas como o Natan, que é um jovem, estudioso, pensador e que tem muito para contribuir com conceitos que são interessantíssimos e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de colocar ele aqui, para a gente fazer esse bate-papo, eu quero te pedir um grande favor. Você que está acompanhando e sempre acompanha as redes da Juventude Estadual do MDB de São Paulo. Eu quero pedir para que você também acompanhe a gente no YouTube, porque tudo que a gente produz aqui, a gente joga lá também. É importante que você vá lá, se inscreva, clica no sininho para receber as suas notificações, para você estar sempre antenado e conectado com tudo que a gente faz. Além disso, a gente tem essa semana mais uma edição do Andando com Gigantes, que vai ser mega especial. Esse projeto que já trouxe grandes lideranças como o deputado Jorge Caruso, o deputado Itamar Borges, o Marcelo Barbieri, o Fausto Longo, que é o deputado italiano eleito aqui na América Latina e no Brasil, especialmente com os votos brasileiros, e também nós trouxemos a senadora Simone Tebet, que foi na nossa última edição, que foi incrível, e também o presidente Temer. Que honra para a nossa juventude receber tamanhas lideranças, porque se você quer grande, como eu digo sempre, walking with giants, ande com gigantes. E esse é o propósito e vem muitas outras surpresas. E você que está aí na cidade, e você que é pré-candidato a vereador nos municípios aqui do estado de São Paulo, não deixe de entrar em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, nos contate, se apresente. A gente está mapeando todas as candidaturas jovens do estado, porque tem coisa muito boa vindo por aí. A Juventude Estadual vai mentorar o processo das candidaturas e a gente quer ajudar vocês. Por isso, não se esqueça, não perca tempo, entre em contato com a gente e vamos juntos nessa jornada. E para essa noite de hoje, você que está chegando agora, vem aí ele, essa jovem surpresa da política da cidade de Rio Claro, cidade do nosso saudoso Ulisses Guimarães, a nossa grande referência política do MDB, com vocês nessa noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, meu irmão, Natan Dias. Pessoal, boa noite. Eu confesso que eu nunca fiquei sem jeito com uma apresentação, mas com essa do Bruno, eu fiquei sem jeito. E aí, né? Pode falar. E aí, Natan? Tudo certo aí, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Desculpa, a culpa do atraso foi minha, eu estava numa reunião, já pedi mil desculpas, comecei mal, mas enfim, quero compensar esse atraso com vocês, com muita ideia boa aí. Que legal, Natan. Pô, meu irmão, prazerzaço ter você aqui nesse bate-papo, viu? Estou muito feliz de verdade. Conheço aí Rio Claro, sempre estive aí, uma cidade com grandes lideranças. Ulisses Guimarães nasceu em Rio Claro, do Altimari, que foi prefeito 2 vezes, Maria do Carmo, vereadora e presidente estadual do MDB Mulher, tesoureira nacional do partido. Olha a relevância e os grandes amigos. O Bruno Oliveira, que também está aí em Rio Claro, pré-candidato, grande parceiro nosso. Enfim, grandes amigos de Rio Claro e agora formando essa parceria, essa amizade com você. Uma grata surpresa que Rio Claro nos traz, porque eu sei que pode parecer puxa-saquismo, Natan, mas você, moleque, é inteligente, viu? Não, que isso, cara. Eu acho que eu não falo de puxa-saquismo porque a minha admiração é igual para você. Eu sou muito mais grato a você do que qualquer outra pessoa aqui na cidade, porque o que a juventude tem aberto de portas para mim, eu não teria uma vida inteira seria necessário para agradecer vocês. Que legal, Natan. Enfim, pessoal, a gente vai bater um papo aqui, vamos conhecer melhor o Natan, ele que é pré-candidato a vereador pelo MDB na cidade de Rio Claro, um quadraço da nossa juventude. E antes de qualquer coisa, deixar já uma boa noite aqui, ó. Uma galera assistindo o Natan nessa noite de hoje. Átila Gregório, nosso parceiro de Jundiaí, tá dando boa noite. Miro Romano, lá de Atibaia, e pensa numa cidadezinha que causa polêmica. É o sítio do Lula, é o homem do Bolsonaro, a cidade aí tá complicada. Está aqui também a Letícia Tacola, da nossa juventude do MDB aqui da cidade de São Paulo. Fernandinha Serene, nossa grande parceira e pré-candidata vereadora da cidade de Ibirá, no interior.
Priscila Ramos, boa noite aqui também, deixando com a gente. Neto Giroto, nosso grande irmãozão. Nelson Abade, muleta neles. Eu quero você aqui também para trocar ideia com a gente, hein, Nelson? O Helder, da cidade de Presidente Venceslau. O Felipinho, de Rio Grande da Serra, nosso grande parceiro aqui da região do Grande ABC, pré-candidato também a vereador. Tá aqui a Bruna Gabriele, mais uma vez de Itaém participando. A Francis, enfim, muita gente que a gente vai cumprimentar ao longo aqui do nosso bate-papo, desses 30 minutos aqui que é Juventude, do projeto Papo de Juventude. Natan, queria que você começasse aqui se apresentando. Quem é Natan Dias? Eu só vou dar um spoiler aqui, que tem uma galera que já falou que vai fazer pergunta de pós-doutorado para mim. Elas são maldosas. Mas vamos lá, Bruno. Vamos lá, Natan. Antes de eu começar me apresentando, Bruno, eu sou um cara que eu aprendi a ser muito grato. O pouco que eu tenho hoje na vida é graças às pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram nas minhas ideias. Então, eu não gosto muito de ficar colocando religião, mas acho que seria impossível não citar um versículo aqui em agradecimento a você. Romanos 13:7, ele fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Acho que você já e no final ele fala: a quem tem honra, dá honra. Eu aprendi em pouco tempo o que é ser líder com o Bruno. Em pouquíssimo tempo de partido. Eu agradeço a você e a todo mundo aí, Átila, o Kita, a Fê, a Francis, toda a galera que tem a Yuli, que tem me ajudado pra caramba também. Bom, meu nome é Natan, eu tenho 27 anos e o meu ingresso na política foi único e exclusivamente por eu ver na vida pública, no setor público, deficiências que a gente está acostumado a corrigir no setor privado. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade como office boy, ali com meu avô, e depois eu parti para a área de vendas e finalizei a minha participação na iniciativa privada como na parte administrativa. Então, eu já trabalhei em banco, trabalhei 5 anos em banco, fui desde gestor de carteira de crédito até gestor de produtos e serviços, onde eu cuidava da gestão de tudo que o banco oferecia para a linha de clientes. A gestão, a gente fala de números, estratégias, e, por fim, no final do ano passado, eu encerrei essa parte da minha carreira da iniciativa privada para ingressar na vida pública como gerente administrativo, RH e departamento pessoal de uma rede de clínicas odontológicas. Então, essa é uma parte do Natan, e eu quero trazer, eu não quero ficar rotulando estudo, não gosto de ficar rotulando isso, porque eu acho que os rótulos, eles acabam descredibilizando pessoas que não se encaixam nesses rótulos. A gente acaba criando esse elitismo político que, na verdade, não existe. A política, ela vem para somar e para trazer gente da sociedade para ser o representante deles na sociedade. Então, eu quero fugir um pouco dessa questão de rótulos e trazer só as minhas ações e as minhas ideias como contribuição na política. Que legal, Natan. E você falou aqui, mas eu não peguei, você fez faculdade, você se formou, como é que é essa história? Você tem quantos anos? Eu comecei fazendo faculdade, Bruno, de administração, e eu tive que trancar a faculdade no 3º ano, porque todo cara que ali não tem a família para sustentar, carece de recursos financeiros, eu tinha carro para pagar, eu tinha os estudos, então eu tranquei a minha faculdade no 3º ano de administração, e dali em diante eu passei a estudar única e exclusivamente em casa. Por isso que eu fico até impressionado. As pessoas falam assim, pô, até advogado, alguma coisa assim. Não, caramba. Eu pego o livro, então aqui eu estava lendo o livro sobre fascismo, enfim, eu sou de estudar muito, e eu tranquei a minha faculdade e pretendo, na verdade, não terminar a administração. Quero fazer direito, mas eu quero fazer assim como tiver as condições devidas para finalizar isso. Que legal, Natan. Que pena que você não terminou a administração, senão nós seríamos também parceiros de profissão, colegas de profissão. Tenho muito orgulho de ter me formado em administração, mas acredito que se existem 2 cursos que são básicos e que deveriam estar no currículo escolar, seria a administração, seria o direito. Acho que faz muita falta dentro desse processo de cultura da educação do nosso país, das nossas crianças, dos nossos jovens, ter noção, essas noções básicas de administração financeira, de direito, deveres. Falta um pouco disso, na minha opinião. Mas queria saber de você, diante de tudo que você tem lido. Você acha que faz falta também? Cara, eu acho que é assim, Bruno. Você fala em relação à educação? Isso. Eu acho que é assim, Bruno. O assunto da educação, ele é muito abrangente.
Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala em faculdade, por exemplo, eu estava conversando ontem com um professor, inclusive eu vou trazer para o MDB uma ideia genial que foi apresentada para mim de um aplicativo de estudos, né, de alfabetização, que está sendo criado aqui no interior do estado de São Paulo. A educação, em seus vários níveis, em muitos casos, ela não prepara o indivíduo para a sociedade, Bruno. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com as rotulações. Então, por exemplo, o fulano de tal é advogado, mestrado, doutorando, pós-doutorado e papapá, papapá, papapá. Enquanto tem muita gente que deu certo na vida e que não tem estudo. Eu cito aqui o exemplo do meu sogro. Meu sogro sempre falava assim, como se fosse minimizando ele, falando assim, olha, eu não tenho estudo, eu não terminei o ensino médio, e hoje no ramo dele, que é de consertos de vans, ele tem uma empresa de autopeças, é a maior na cidade de 210 mil habitantes. Portanto, eu digo que a educação ela é fundamental, mas muitas vezes a educação, isso é uma falha que se você conversar com professores que têm esse discernimento, que têm essa sensibilidade, a educação muitas vezes ela peca ao não preparar o indivíduo para a sociedade. Portanto, quando você vê, por exemplo, alguém que é formado em sociologia, ele não está preparado para encarar o mercado financeiro. Ele acha que o mercado financeiro é inimigo dele, quando na verdade não. Por exemplo, se não fosse o capitalismo, ele nem teria o celular dele para pesquisar na internet. Então, eu acho que a questão da educação ela é fundamental, mas eu digo que ela não é essencial, ela é fundamental. Mas ela não é essencial no sentido de que há indivíduos que não têm, talvez, a capacitação no ensino superior, pós-graduados, mas que são indivíduos que são essenciais para a sociedade. Por isso que eu falo de tomar cuidado com rotulações, né? Mas eu acho que, realmente, essa questão da faculdade de administração, faculdade de direito, eu vejo a Fer Serene, por exemplo, que ela está indo para, acho que ela está na segunda ou terceira faculdade. É uma mulher que tem a cabeça há anos-luz lá na frente. Mas pergunta para ela se a faculdade evitou que ela tomasse porrada da vida. Não. Por isso que eu falo que o ensino ele tem que ser muito bem visto e talvez a nível nacional revisto, para que a gente prepare não só profissionais de livro, que a gente prepare seres humanos para encarar a sociedade. Verdade, Natan. Concordo com você. Acho que a gente tem muito para avançar. A gente tem muito a reformar. Hoje eu tive um bate-papo muito legal com um empresário da área de educação, mais envolvido com a parte de tecnologia para a educação, pensando na gamificação do processo educacional, enfim, várias ideias muito legais que esse cara passou hoje para a gente. E é verdade. Ou a educação no nosso país se passa por uma revolução de fato, ou então esse abismo que agora vai crescer entre aqueles que são mais pobres e os mais ricos, devido à pandemia, pelas pessoas não terem acesso à internet para fazer suas aulas EAD, e essa pandemia vai criar também, se o Brasil não tomar um chacoalhão educacional para pensar tecnologia, pensar novos modelos, preparar os nossos jovens para a vida, e aí a gente tem modelos educacionais no mundo que funcionam super bem e preparam isso, nós vamos viver um abismo também do Brasil para o resto dos países de primeiro mundo, na questão de tecnologia, mentes brilhantes e vários outros fatores. Deixa eu só citar um exemplo, Bruno. Eu assisti um documentário do Bill Gates que ele falava o seguinte, olha, eu sei que morrem milhões de pessoas na África porque não têm acesso ao saneamento básico. Mas a pergunta é, eu já sei o problema é que não tem o saneamento básico. A gente tem que mudar o enfoque da pergunta. Como que a gente faz para resolver esse problema? Perfeito. Então, se o problema das crianças é o acesso, por exemplo, do ensino público, é o acesso aos meios digitais, muitas não têm internet, não têm dispositivo eletrônico, por que não traz a iniciativa privada e adota essa criança no sentido de dar um tablet? Você dá o tablet, você conversa com empresas de tecnologia, de internet, via rádio em Rio Claro, por que elas não apadrinham regiões em troca de incentivos fiscais? Por isso que eu falo que o meu ingresso na política traz essa visão do corporativismo, da iniciativa privada. Eu estava ouvindo um economista falar que a iniciativa privada muitas vezes não ajuda mais porque ela não é instigada. A iniciativa privada ela está lá na dela, mas eu tenho certeza que ela vai cooperar.
Rio Claro é uma cidade que tá dentro do maior polo cerâmico do mundo, junto com a China. Cerâmicas milionárias. Por que não chamar elas para contribuir e apadrinhar esses alunos? E junto com esse apadrinhamento, fazer um estímulo na questão de metas. Olha, eu vou te dar esse tablet, vou te dar esse celular, você vai ter acesso à internet, mas você vai precisar cumprir a meta. E instigar a criança, porque ela está recebendo aquilo e ela vai ter que dar a contrapartida dela, que é o esforço dela. Perfeito. Você que está acompanhando, está escutando as ideias aqui do Natan, concorda, discorda, traz aí para a gente as suas opiniões, mandem as suas perguntas. Já tem duas aqui que eu vou ler. Calma, gente, mas eu quero começar com uma muito especial. O Williams Montes, nosso parceiro da cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, está dizendo aqui, Natan liberalzão. Natan, diante desse comentário, sem rótulos, mas queria que você comentasse um pouquinho. Qual que é a sua visão de livre comércio, liberalismo econômico? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que, primeiro, Bruno, a gente tem que desmistificar essa questão de que o liberal ele é elitista. Não existe liberal elitista. Muito pelo contrário. O liberal ele visa proteger as liberdades individuais para que todos tenham acesso igual a tudo. Por que eu estou falando isso? Por anos no Brasil, a gente viveu governos progressistas, em que esses governos queriam um Estado tão inchado, tão burocrático, que você desestimulou a grande indústria no Brasil, as grandes indústrias, a gerarem emprego. Então, quando a gente fala de ser liberal, primeira coisa, a gente não está falando em elitismo, a gente está falando de uma filosofia política que dá aos cidadãos uma maior liberdade individual e menos intervenção do Estado sobre essas liberdades. Então, obrigado, Williams. O Williams, a gente está conversando, ele é um cara que tem contribuído muito comigo. A gente tem que separar o que é liberal, se é liberal econômico, se é liberal nos costumes. Eu não gosto de me rotular, mas se você me pergunta, eu digo que eu sou liberal no sentido econômico e conservador no sentido dos costumes, mas eu entendo que isso não fecha o espaço para o diálogo com o progressista, isso não fecha o diálogo com o cara que pensa no socialismo, por assim dizer. Mas eu entendo que o liberalismo, quando a gente fala de políticas econômicas liberais, a gente fala de menos intervenção do Estado, a gente vê aí o quanto que o Brasil está tropeçando em leis trabalhistas. Você hoje, para contratar um funcionário, você muito bem sabe, você estudou administração, Bruno, você sabe que uma empresa gasta, em média, o dobro do salário do cara para manter a empresa com tributos, com contador, enfim, com convênio. Você tem uma carga tributária tão grande, é uma burocracia tão grande de você manter um funcionário, que você acaba desestimulando a empresa a poder crescer, a se arriscar. E é por isso que hoje vemos, por exemplo, os Estados Unidos, quando um trabalhador consegue fazer um determinado trabalho lá, aqui no Brasil você precisa de 4 trabalhadores para exercer, para produzir a mesma coisa. Isso a gente não está falando somente de capacitação individual, a gente está falando de todo o sistema burocrático que impede com que a nação brasileira, que é tão rica, consiga progredir, porque você sempre tem um obstáculo, principalmente burocrático. E dentro dos teus estudos, e aproveitando esse gancho, você, Natan, estudou a reforma tributária, que é a PEC 45, que é de autoria do deputado federal Baleia Rossi, nosso presidente nacional do MDB, diante de toda essa lógica que você está comentando, dessa burocracia e etc., Natan, ele é a favor da reforma tributária? Hoje, eu sou a favor da reforma tributária com ressalvas. Eu acho que a gente precisa entender, eu vi uma matéria na Infomoney, onde um economista estava citando a questão de, às vezes, porque hoje nós temos no sistema tributário nacional, nós não temos uma equiparação em setores de produção, por exemplo, nós temos a indústria ela é tributada de uma forma, a indústria de insumos, a indústria automotiva ela é tributada de outra forma, a indústria farmacêutica é tributada de outra forma. Então, você simplificar esses impostos em determinadas áreas do Brasil, você pode acabar criando distorções, principalmente quando você fala de você vender um produto aqui e de você importar um produto lá de fora.
De repente, essa balança pode acabar ficando desfavorável. Isso é um conceito, a gente precisa estudar melhor. Eu estou aqui com o Átila, que é um grande parceiro meu, a gente vai conversar sobre isso, mais porque ele entende muito de economia também. Agora, na questão de simplificação de impostos, isso é fato que vai melhorar. O problema, Bruno, não está na reforma tributária em si, e sim na forma como a população vai entender, porque esse é um assunto muito delicado. A primeira pergunta que a grande mídia faz é: olha, a reforma tributária vai fazer com que tudo fique mais barato? Calma, não é assim. A reforma tributária, ela não vai servir o preço final na ponta agora. A gente vai sentir isso lá na frente. O que a reforma tributária vai trazer, com a simplificação de impostos, é que as empresas, os contadores, vão passar menos tempo diagnosticando e resolvendo questões tributárias. Então, eu acho que essa PEC, ela é importante e acredito que ela não vai passar exatamente do jeito que está, ela não vai ser aprovada até o final, até o presidente Jair Bolsonaro assinar, ela não vai passar exatamente como está. Acredito que vai ter uma emenda ou outra que vá mudar alguma coisa. Agora, a reforma do jeito que está, ela é boa para o Brasil. Ela não seria 100%, não resolveria 100% dos problemas, mas a gente sabe que ela é um pontapé inicial, assim como foi a reforma da Previdência. Muito bom, assim como foi a reforma trabalhista, assim como foi a questão do teto de gastos, são reformas estruturantes necessárias para o nosso país começar a entrar nos trilhos, para quem sabe se tornar uma grande potência. E como você disse, a gente ouviu isso da própria senadora Simone Tebet, ela comentando que a reforma será feita, será apresentada, talvez não no melhor cenário, da melhor forma, mas algo será aprovado, porque a gente precisa caminhar nesse sentido. E aproveitando e pegando o gancho aqui do bate-papo que a gente teve com a senadora Simone Tebet, depois do nosso bate-papo, Natan, várias pessoas vieram me perguntar assim: cara, o Natan falou uma palavra lá, já que você vai fazer a live com ele, pede para ele explicar o que é, porque ficou uma dúvida. Eu falei: não, pode deixar que eu vou perguntar. Natan, a galera quer saber o que é o establishment, o que é esse tema polêmico. Eles gostariam que você traduzisse isso, porque o que você disse, eu concordo, Natan. Eu tenho dito isso. A gente está falando da PEC 45, da reforma tributária, e a gente precisa traduzir essa reforma para que a população, no geral, entenda e defenda essa bandeira. Agora, quando você traz uma palavra dessa, naquele ambiente da juventude, como explicar esse establishment? Traz para a gente aí esse conceito. Legal. Só avisar para todo mundo que é assim, gente, eu sou um cara extremamente questionador. Vocês nunca esperem de mim que eu vá falar assim: ó, bacana, não vão aprovar a reforma, tem que aprovar a reforma, tem que fazer a reforma tributária, mas eu sempre vou colocar algum questionamento, porque é assim que a gente cresce. A gente sempre precisa de gente que puxe lá para cima, que questione para incomodar a gente mesmo. Espere de mim isso sempre. Em relação ao establishment, pessoal, o establishment, quando a gente fala de establishment, a gente está falando, no sentido literal dele, o sistema. Tá, trazendo para o Brasil, o que é esse sistema que a gente está falando? A gente está falando de lobbies da indústria. Quando a gente fala de lobbies da indústria, vamos citar um exemplo aqui, bem claro. Eu sou um cara que eu nunca vou fugir de polêmica e eu nunca vou fugir da minha opinião. Lobby de indústria farmacêutica, por exemplo. Obviamente que a cloroquina está passando por todos os estudos, a cloroquina está sendo avaliada, não dá para sair liberando, porque isso pode acarretar problemas para quem consome. Agora, uma coisa é fato, o Tamiflu, que era o medicamento que o Mandetta estava conversando ali no começo, em meados de março, abril, Tamiflu ele no mercado estava custando em torno de R$240. A cloroquina, ela é um remédio de tempos, desde 1949, para tratar malária, e ela custa até R$10. Quando a gente fala em lobby, gente, eu não estou falando que é isso, mas isso é um exemplo para vocês. Quando a gente está falando disso, é lógico que é muito mais interessante a gente vender o Tamiflu do que a cloroquina. Longe de querer fazer juízo de valor a respeito do medicamento. Eu não sou médico, não sou infectologista. Agora, quando a gente fala de establishment, a gente está falando que sempre um legislador ele é refém de algum sistema. Por exemplo, vamos falar aqui em Rio Claro. Aqui em Rio Claro nós tínhamos a empresa Gurgel. A Gurgel era uma empresa revolucionária e estava aqui na nossa terra, gente, estava aqui na nossa cidade.
Foi o primeiro carro elétrico. No Brasil, foi o primeiro carro elétrico a ser produzido. Era um baita de um carro, era um carro resistente, era um carro forte, trazia empregos, era a segunda maior empregadora aqui em Rio Claro, atrás de uma empresa de energia. E aí, o que aconteceu? Numa indústria petrolífera, uma indústria petroleira, como era a Petrobras, o petróleo sendo descoberto não, mas trazendo muita riqueza, gerando muito emprego, ainda mais sendo ele estatal. Que vantagem que a indústria petrolífera ia ter com uma indústria de carro elétrico que não precisaria daquele insumo? Não teria vantagem nenhuma. Então, o que foi feito? Foram secando os investimentos, até que a Gurgel morreu num sonho. Então, quando eu falo de lobby, gente, quando eu falo de establishment, a gente fala de um sistema que é completamente opressor e um sistema que sempre está fazendo algum lobby, sempre está mexendo alguma pecinha, sempre está mexendo alguma peça no tabuleiro para que o lado dele não seja prejudicado. Por isso que eu acho que, por exemplo, a Petrobras não tem que ser estatal. Entrega para a iniciativa privada, porque aí você vai ter várias empresas captando petróleo, brigando por preço, no mercado que tem livre concorrência, aquele que oferece o menor preço com a maior qualidade ganha. E você gera competitividade. Por isso que tem que ter cada vez mais coisas menos dependentes do governo. Porque aí você se torna menos refém desses lobbies. Então, para traduzir para todo mundo no final, o que é o establishment? A gente está falando de rabo preso. Muito bom, Natan. Falei para vocês. Esse menino aí tem conteúdo. E eu quero aproveitar esse break que a gente deu para agradecer. Que entrou mais gente aqui, viu, Natan? O Caio Caiado, de São Bernardo, a Hilda Galvão, de Itupeva, presente, o Abelardinho, de Bariri, nosso pré-candidato a prefeito, grande parceiro, o Macoli, o Adorno, eu ia falar o nome dele, o Adorno aqui, nosso parceiro também da cidade, o Gé do Gás, de Rio Grande da Serra, um grande parceiro, Fernanda Serene, o Átila aqui, todo mundo brincando aqui na nossa sala, comentando um monte de coisa, o Mário Afonso, de São Bernardo, está aqui com a gente também. Enfim, o pessoal mandando várias perguntas e como eu comentei com vocês desde o início. Natan, ele traz muito conteúdo e é bacana a gente também pensar dessa forma, incentivar, como ele falou, vou sempre provocar com perguntas, vou sempre questionar para a gente ir criando novos conceitos, identificando falhas, porque é dessa forma que a gente cresce, dessa forma que a gente desenvolve e a gente vai encontrando novos caminhos. Mas eu quero aproveitar aqui a pergunta do Kita, Natan. O Kita de Jundiaí, ele manda assim, Natan, eu tenho uma pergunta. Como você vê a representatividade dos jovens no parlamento de hoje? Falando especificamente de Rio Claro e da Alesp. Você acredita que, além de 2020, em 2022, os jovens precisam e podem ter mais espaço? Legal, Kita. Cara, um grande amigo. Eu mal vejo a hora de poder conhecer o Kita pessoalmente, que é um cara incrível, cara. Só queria mandar um abraço pro Rafa Pascon, que é um cara que vai trabalhar comigo sempre, enquanto eu estiver na política, ele vai estar do meu lado, que ele é um cara gigante. Olha a comparação que ele fez, Gurgel e Tesla. A Gurgel já pensava isso há 30 anos atrás. É verdade, hein? Bom, Kita, em relação à sua pergunta. Bruno, mais uma vez eu vou ter que cutucar a ferida aqui, mas entendam, é pro bem. A gente está discutindo e eu me sinto realizado quando eu incomodo as pessoas, porque aí a gente sabe que a gente cutucou ali na ferida. Quando a gente fala de representatividade jovem na política, Bruno, e aí você tem sido um cara gigante, um cara fundamental, a gente está falando de quebrar a hegemonia da velha política. Quando eu falo, e eu repito, e eu vou comprovar isso, quando um partido quer eleger alguém, ele elege. Porque os partidos, eles têm visibilidade, os partidos, eles têm propriedade, os partidos, eles têm estrutura. E quando o jovem entra na política, ele se debara com um mundo de leões. O cara tá lá com uma faquinha, com um canivete, contra o cara que está chegando armado contra ele. O político velho, quando a gente fala de velha política, a gente não fala de idade, a gente fala de ideias velhas. Tá cheio de molecada de 30, 40 anos aí que pensa com a cabeça lá atrás. Isso é velha política, não é a idade. O Bruno é nosso exemplo máximo. Exato, Yuri.
quando a gente fala de representatividade jovem na política, a gente está falando exatamente do que o MDB está fazendo agora. Hoje, o núcleo MDB jovem, eu não tenho dúvida que seja, junto com o núcleo mulher, o núcleo mais forte, porque tem líderes ali que estão instigando, que estão colocando a galera no pedestal. Eu, por exemplo, Bruno, se eu tivesse em outro partido hoje, talvez no partido que hoje representa a Prefeitura de Rio Claro, eu estaria encostado. Eu estaria louco para gritar as minhas ideias para o mundo, falar, pessoal, me ouve que eu tenho muita ideia boa, e eles não me ouvirem. E o que o MDB está fazendo? Está trazendo a gente para a live com cara gigante, está botando meu nome para o Caruso, para a Simone, para o Itamar, para o Baleia, para eles me verem. E vocês estão colocando a gente num pedestal. Então, Kita, respondendo a sua pergunta, a representatividade da juventude na política, ela depende muito mais, confia no que eu estou falando, depende muito mais de um partido que acredita e dá estrutura, do que você simplesmente se lançar na política e ser refém da sorte. Por que eu falo refém da sorte? Porque a gente vê políticos jovens, hoje, que entraram na política, mas eles são 1 em 1 milhão. Eu digo que para um jovem político, ele conseguir sucesso na carreira política, sem ter nenhuma família de políticos, sem ser rico, é igual um jogador, é igual um Neymar da vida. Quantos Neymares você vai ver saindo da periferia e sendo milionário e fazendo sucesso? É muito pouco. Então, essa é a minha resposta. Acho que depende muito mais dos partidos, e é isso que esse cara aqui, que é o cara, é isso que você, Bruno, o Giroto, o Coquinho, a Francis, é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão aqui levantando o nosso pé para a gente conseguir chegar lá em cima. Que legal, Natan. Obrigado aí pelas palavras, cara. E eu acho que você tem muita razão no que diz. De verdade, escutar é muito bom porque faz a gente refletir. O partido realmente tem esse poder. O partido realmente tem essa capacidade. E eu acho que a gente precisa quebrar essa familiocracia, essa esposacracia. A gente precisa, de fato, ter uma democracia. E que bom que a gente está dentro do movimento democrático brasileiro, que leva o nome democracia no partido, no nome do partido, o que dá condição para a gente ter autonomia para criar um bate-papo como esse, apoiado pelos nossos deputados, apoiado pelos nossos líderes, mas a gente sabe que a gente vai ter que continuar unindo forças. Eu disse isso hoje para a Francis, eu disse isso para o Neto, eu disse hoje isso para algumas pessoas. Eu, Bruno, acredito na união da juventude. Eu acredito na força desse coletivo que a gente está formando 1 a 1. Você tem visto. Eu adiciono um, adiciono outro, e a gente está crescendo nesse trabalho de formiguinha. Eu acredito. Porque acredito na capacidade de cada um de vocês. Eu só estou conseguindo o espaço que eu consegui. A gente, por exemplo, a live com o Baleia, eu fui lá, mandei mensagem para ele, mandei mensagem para o Bruno Oliveira aqui de Rio Claro, mandei mensagem para você, eu fui atrás. O espaço que eu estou construindo na política, eu não tenho vínculo nenhum com político nenhum. O espaço que eu consegui foi eu indo atrás, enchendo o saco de vocês. O Giroto sabe disso, você sabe disso, a Fran sabe disso. Então, também é lógico que não é só partido, Brunão. Claro. O cara tem iniciativa, mas o partido ele tem essa estrutura. Tem que ter iniciativa. E, gente, quando o Natan fala que ele enche o saco, ele não enche o saco de uma forma ruim, tá? Ele tá aqui, conversa com a gente, busca esse apoio e etc., mas está construindo. É uma encheção de saco construtiva. Ele está provocando para que a gente possa ter espaço e ocupar esse espaço de uma forma com muita qualidade. E aqui, hoje, quem está acompanhando a gente, Natan, e nós teremos o prazer de conhecê-lo pessoalmente assim que essa pandemia passar, é o Luciano de Napoli. Ele assumiu a presidência da Proteção Animal do MDB na cidade de São Paulo. Hoje deu uma entrevista também para a CBN. É um advogado especialista na proteção animal, na causa animal, e tem hoje somado com o Armandinho Ferreiro e tem ajudado demais a gente. Valeu, Luciano. Tamo junto. E aí, Natan, trazendo aqui para a realidade agora municipal, conversando um pouquinho aí sobre a cidade de Rio Claro. O nosso amigo Eduardo Frabetti, da cidade de Jaú, também jovem e hoje ocupando um espaço de poder muito bacana, atuando na cidade de Dourado, ele pergunta o seguinte: Natan, dentro dos principais problemas da cidade de Rio Claro, podemos citar o asfalto? Ou o que poderia ser fácil resolução? Um vereador pode ajudar a população, de fato,
a resolver problemas? Você, Natan, diante do que o Frabete está comentando aqui, você conhece os problemas da cidade de Rio Claro, tanto da administração do executivo, quanto eu imagino que você deve ter uma opinião muito clara do papel do legislativo aí na cidade. Você, Natan, acha que o vereador pode, de fato, ser um agente de transformação na cidade? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que... Eduardo, cara, esse Eduardo também é um cara gigante, cara. O cara com a cabeça há 1000 anos lá na frente. É um cara sensacional. Eu acho, Eduardo, que o maior problema de Rio Claro, aí eu não vou generalizar, eu vou trazer para cá. Eu sei que é no Brasil inteiro. Eu e a Fer estávamos conversando sobre isso hoje à tarde, mas eu vou trazer para Rio Claro. O pior problema aqui em Rio Claro é o político de... Como que eu posso usar a palavra? Não é de representatividade. É aquele político setorial. É aquele cara que é eleito pela igreja e ele só trabalha para a igreja. É aquele cara que é eleito pela terceira idade e só trabalha pela terceira idade. É aquele cara que é eleito, enfim, são esses caras que são o grande mal da política. Por que eu falo isso, Bruno? Eu, por exemplo, quando entrei nessa última empresa, nessa rede de clínicas, eu entrei como coordenador de marketing, e eu fazia o marketing, mas eu não deixava de prestar atenção no comercial, no administrativo, na comunicação. Eu cuidava de todos os setores, independente se aquilo era minha função ou não. Eduardo, o grande problema é que tem muita gente, como eu falei aqui no começo, tem muita gente que fala assim, não, porque eu apresentei requerimento, não, porque eu apresentei um ofício, não, porque eu questionei. Meu amigo, você está sendo pago pela sociedade. E a sociedade tem muita gente que não tem 10% do que você tem do teu salário. E você vem dizer para mim que você protocolou um ofício. O grande mal, Bruno, o Eduardo, não é a falta de asfalto. É a falta do cara pegar e não sair da porta do cara que é responsável por levar a verba de lá até o fim. Se o prefeito não tem dinheiro, se o município não tem dinheiro, você vai para o deputado. Se ele não tem emenda, você vai para a iniciativa privada. Se não tem lei que ampare o pagamento de asfalto pela iniciativa privada, vamos criar lei. O grande problema não são os problemas específicos que uma cidade tem, como iluminação, como segurança. O grande problema é que a gente sempre está acostumado a correr para o mesmo lado. A gente sempre está acostumado a falar assim, eu fui falar com o prefeito, eu pedi para o prefeito, mas ele não me atende, não tem o que fazer. Não existe isso. Não existe esperar que o prefeito faça alguma coisa que você foi eleito para fazer. Tem que achar alguma solução. E não pode dormir, não pode colocar a tua cabeça no travesseiro sabendo que tem gente na tua cidade passando fome, sabendo que tem gente na tua cidade sem emprego há mais de anos. O ano passado eu fiz um processo seletivo aqui em Rio Claro, Brunão, onde eu entrevistei 239 mulheres para vaga de recepcionista em 5 horas de entrevista. Acho que foi das 4 da tarde até as 8 ou 9 horas da noite. Eu entrevistei 239 mulheres. E você quer saber o que era pior? É que 70% dessas mulheres estavam sem emprego há mais de um ano. Eu entrevistei mulher que estava sem emprego há 7 anos. E aí a pessoa está tão desanimada, isso é uma estatística nacional, eu não vou me lembrar o nome, mas daquele percentual de desempregados que ele já nem se considera mais como desempregado porque ele desistiu de procurar emprego, né? Então, o grande problema de uma cidade, de um município, está naquele que não consegue resolver o problema pelo qual ele foi eleito. Então, se o problema aqui em Rio Claro é problema de asfalto, Eduardo, a gente tem aqui o bairro Nova Rio Claro, por exemplo, que está sem asfalto. Colocaram asfalto lá no Jardim Lago Azul, no Lago Azul, que é um lago aqui de Rio Claro, não sei se você chegou a conhecer, Bruno, que é ali um recanto para, né, como se fosse um lago ali, um lugar de bem-estar social, de convívio social. Colocaram asfalto lá, colocaram pedrinha onde era pedregulho, e não colocaram asfalto lá no Jardim Nova Rio Claro. E você vai lá visitar um projeto social, por exemplo, você conversa com as pessoas com poeira voltando na cara, voando na cara. Você imagina uma dona de casa, Bruno,
que tem que passar pano de 5 em 5 minutos na mesa. Aí o que ela decide fazer? Decide não passar mais pano na mesa, porque vai sujar. E aí ela vai levar isso para a vida dela. Eu não vou arrumar isso, porque não vai adiantar. O jeito que você faz uma coisa, Bruno, é o jeito que você faz todas as coisas. De repente, o problema na sociedade está porque ela está tão desestimulada pela representatividade, pelos poderes públicos, ela está tão desestimulada que ela desiste de lutar até por aquilo que ela acredita. E é por isso que o político não pode dormir em paz enquanto ele não conseguir resolver esse problema. E aí, Bruno, para finalizar, que eu me estendo muito, desculpa por isso, mas aí você fala assim, pô, Natan, mas você está falando isso, todo político fala. Cara, eu não falo porque eu entrei na política, eu falo porque você vai perguntar para os meus funcionários como eu era ali na iniciativa privada, sendo chefe de quase 100 funcionários, eu não deixava eles em paz, mas quando eu ia para casa, eu não ficava em paz. Eu vivia, eu almoçava, jantava aqui no celular para resolver um problema do pessoal, não conseguia dormir enquanto não resolvia o problema. Então, o mal, Eduardo, para finalizar minha resposta, o mal não é no asfalto, o mal não é na infraestrutura, o mal é naquele cara que é eleito para resolver o problema dele, e o cara vai dormir tranquilo dizendo assim, protocolei um requerimento. Perfeito, Natan. Que legal te escutar, e o Eduardo já colocou aqui, ó, demais, Natan. Baita visão de progresso e políticas públicas. Parabéns, Natan. Curti demais escutar um pouquinho das tuas ideias, que eu tenho certeza que valeria aí por mais 2 horas numa edição Andando com Gigantes. Muito bom. É quase um discípulo do Falso Longo. E ver... É verdade, é tipo isso. Mas que legal, Natan, de verdade, cara, saber que você, tão jovem, está tão engajado, tão preparado, e eu tenho certeza que se estiver no seu destino, se for o querer do cara lá de cima, que você ocupe esse espaço, você vai ser um tremendo agente político com mandato, porque um agente político que causa confusão, que causa polêmica para melhorar a cidade, você já é. Mas com o mandato nas mãos, você vai realmente voar cada vez mais alto. E esse grupo, que é a Juventude Estadual do MDB, tem muito orgulho de ter um quadro como você. E antes da gente encerrar, queria só aqui deixar um oi para o Einstein, que acompanhou a gente aqui, um grande parceiro nosso de São Caetano do Sul, o Maxwell, que está aqui com a gente, o Rafael Andrade, a Francis, enfim, muita gente bacana que acompanhou a live. E se eu esqueci de citar o nome de alguém, manda logo antes da gente fechar. Eu quero agradecer o carinho aqui do Átila, falando Bruno, a Yuli, Brunito, enfim, tamo junto, pessoal, temos muito a construir e a gente vai fazer isso juntos, eu tenho certeza disso. Mas, Natan, antes das considerações finais, eu quero escutar de você. O que você sonha para Rio Claro? Antes disso, só deixa eu falar uma coisa. Você falou uma observação, né? Se o cara lá de cima quiser, se ele permitir. E eu te digo uma coisa, eu não termino uma pergunta, eu não termino uma frase como essa sem resposta. Se o cara lá de cima não quiser, eu dou um jeito de construir uma escada, chegar lá em cima, questionar e ainda convencer ele a passar a querer. A vida tem que ser assim, você não pode desistir de absolutamente nada. O que eu quero para Rio Claro, Bruno, é o fim. E aqui, pelo amor de Deus, gente, entenda o que eu vou falar para vocês. Quando eu digo que eu quero o fim da velha política, não é dizendo que esse pessoal fala, eu sou renovação política, não. O que eu quero para Rio Claro, e se eu tiver que pagar o preço com uma não eleição, por fazer uma divulgação da minha campanha de forma intelectual, e não de forma, enfim, se tiver que pagar o preço para isso, eu vou pagar. Mas o que eu quero é convencer todo mundo de Rio Claro, a ele sentar com o candidato, ou com o vereador dele, e falar assim, tá, mas e aí? O que eu quero para a política de Rio Claro é mais do que Rio Claro cresça. É como o Williams falou num debate que eu fiquei bravo com ele lá no grupo do JMDB, que ele falou, pô, Natan, tá legal, mas e aí? Né? Você tá falando, mas e aí? E a resposta? O que eu quero para Rio Claro são pessoas questionadoras como eu, são políticos questionadores como eu, que param de falar assim, olha, mas e aí? Que façam acontecer. Porque o desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento socioambiental, um desenvolvimento de políticas públicas em proteção da mulher, um desenvolvimento de políticas públicas em proteção ao pessoal LGBT, um desenvolvimento de políticas públicas em proteção aos animais, em infraestrutura, em saneamento básico.
tudo isso só acontece quando existem pessoas que estão preparadas e pagam o preço por essas conquistas. Por isso, eu não vou aqui trabalhar com demagogia, Brunão, e falar assim, ai, eu quero para minha cidade prosperidade, eu quero para minha cidade geração de emprego, eu quero para minha cidade renovação política. Não. Eu quero para minha cidade gente que seja capaz de não falar assim, o problema é esse, e de falar assim, a resolução para o problema é essa. É isso que eu quero para minha cidade. Eu não quero mais ver vereador na Câmara que é eleito por igreja para defender o interesse da igreja. Eu quero que o cara seja eleito para defender o interesse da sociedade. Eu quero vereador que não esteja eleito há 2, 3, 4, 5 mandatos e esteja lá acomodado com a representatividade de setores da sociedade como ele está. Eu quero vereador que se incomode em fazer acontecer. Então, eu vou fugir dessa pergunta, dessa retórica de não, eu quero paz, prosperidade e sucesso para Rio Claro. Eu quero conscientização, que essa cidade pode ser muito mais se ela tiver agentes públicos que sejam muito mais também. Maravilha, Natan. Para incomodar, vem aí Natan Dias. Se prepara, Rio Claro, segura que vem aí um tsunami. Natan, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela parceria e valeu pela aula de hoje, meu irmão. Você trouxe ensinamentos e que bom ouvir e te assistir nesse bate-papo, vendo que o Andando com Gigantes tem também te inspirado a ser um jovem protagonista cada vez melhor. Se prepara para incomodar. Obrigado, meu irmão. A palavra é sua. Faça aí tuas considerações e tamo junto. Eu agradeço não só a Deus pela oportunidade de eu estar onde eu estou hoje, com a condição intelectual e física que eu tenho hoje, porque bem um dia passa, o nosso corpo e a nossa mente tem que sempre estar intacto. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha namorada Giovana, a família dela, a minha família que tem me dado uma estrutura, nunca me deram nada de mão beijada, muito pelo contrário, tive que lutar muito por tudo que eu tenho. E, Brunão, a minha consideração final é o seguinte: eu não sei quantas pessoas ao certo têm assistido, talvez não mais agora do que no começo da live, mas o que eu quero pedir para todos vocês, eu costumo falar aqui em Rio Claro, que eu costumo ser um papel de ação. Esse papel de ação hoje é novo no mercado, e está valendo R$16 ali, e esse papel de ação, eu te dou o projeto dele, que é garantido que daqui a 1 ano, o investimento nele vai dobrar e a rentabilidade vai ser 1000 vezes maior. Só que precisa comprar esse projeto. Eu sou esse projeto de ação. E todo jovem, hoje, querendo ou não, é esse projeto de ação. E ele precisa de pessoas que comprem essa ideia, comprem essa ação e ajudem e acompanhem para que ela seja valorizada lá na frente. É essa a principal esperança que a juventude tem. E a todos os meus amigos, hoje eu posso dizer, sem dúvida, Átila, Kita, o Rafa que está aqui, enfim, eu não vou ficar citando muito nome, o Helder, que senão eu vou esquecer, mas assim, a todos vocês que estão aqui, a melhor forma de a gente ter uma amizade, ela é de graça. É você curtindo, compartilhando, comentando, comprando a ideia, chamando para junto, comprando a briga. Porque na política é um mundo muito ingrato e a gente apanha demais. E às vezes um afago, toda vez que eu converso com o Bruno, toda vez que eu converso com você, cara, é um afago para minha alma. De verdade. Quando você fala assim, pô, Natan, você é um talento, você é um pensador, isso é um afago. Porque às vezes a gente apanha tanto, a gente às vezes só precisa ouvir a pessoa falar assim, ó, você está no caminho certo. Então que a gente, como juventude e os demais que estão acompanhando a gente, sempre comprem essa ideia um do outro. Eu agradeço de novo pela oportunidade, peço desculpa por ter estendido, todo mundo fique com Deus, e cara, juventude, vamos para cima, que esse ano de 2020 vai ser histórico, e a gente vai mostrar porque a gente veio. Maravilha, Natan Dias, nosso grande parceiro, essa revelação da juventude de Rio Claro, vindo para a política com tudo. Se não for para incomodar, eu nem venho. Não é verdade, Natan? E quero aqui agradecer também a Giovana, que acompanhou, a Hilda, que eu vi aqui, que é da cidade de Itupeva, falando para a gente trocar algumas ideias. Hilda, indica aí a juventude de Itupeva, ajuda a gente a formar a juventude por aí também. Agradecer o Bruno Oliveira, de Rio Claro, que acompanhou a live, que comentou aqui também, teu amigo, teu parceiro. Enfim, Natan, muito obrigado.
valeu pela parceria, valeu por esse bate-papo que foi muito rico em conteúdo e a gente precisa disso também. Galera, agora é com vocês, vamos nos unir, vamos acreditar no poder do coletivo. O Natan trouxe muita coisa boa e eu tenho certeza que você também, que está aí, que assistiu e que já se inscreveu para o Papo de Juventude, tem muito para contribuir. Essa semana tem mais uma edição do Andando com Gigantes. Dessa vez a gente vai trazer a Elisiane da Silva, a consultora da Fundação Ulisses Guimarães, que vai falar para a gente sobre estratégias de campanha. Você que é pré-candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, ou que vai trabalhar em campanhas aí na tua cidade ou região, não perca essa oportunidade. A Elisiane vai trazer de ponto a ponto o que a gente precisa fazer para construir a pré-campanha, a campanha, as estratégias certas para a gente alcançar bons resultados. E você que é jovem, se não for para incomodar, se não for para revolucionar, se não for para renovar, meu irmão, você está no lugar errado. Por isso, vem fazer parte com a gente, venha para a juventude estadual do MDB, desse movimento democrático brasileiro. E aí, eu quero deixar um abraço para o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, que está sempre aí com a gente, apoiando os nossos deputados, a nossa deputada estadual. Pelo amor de Deus. E a gente tá junto nessa. Valeu, Neto Giroto, valeu, Coquinho, valeu, Francis, valeu, Yuli, obrigado, gente, por estar aqui com a gente, do Frabete, Fernandinha, todo mundo que está acompanhando e ajudando a fazer com que o Papo de Juventude, o Andando com Gigantes e a Agenda da Juventude seja esse grande sucesso. Valeu, Natan, valeu, galera, e a gente se vê em breve. Falou. Obrigado, pessoal. Boa noite. Renova, Natan, e Bruno Deputado 2022. Vamos que vamos!